Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Islam Maciel e no vídeo de hoje eu vou compartilhar para vocês como eu investiria se eu estivesse começando a investir agora. Claro que eu não sou um dos melhores investidores do mundo, nem sou o maior investidor e nem tenho tanta experiência assim. Mas se eu estivesse começando hoje, eu não faria as cagadas que eu fiz no passado. Eu pensaria talvez de uma forma muito diferente. Quando eu comecei a investir, eu acabei perdendo muito dinheiro. Primeiro porque eu simplesmente não tinha conhecimento. Então eu comprava ações que não era para comprar, eu fazia apostas que não eram para ser feitas, eu fiz várias burrice, né? Como por exemplo, comprar ações da Magazine Luiza. Então, talvez se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, eu jamais compraria as ações da Magazine Luiza naquela época. Então, isso foi bom porque de fato eu acabei aprendendo com os meus erros. Hoje eu tenho uma outra cabeça, hoje eu penso de uma forma diferente, mas no passado eu errei bastante. E para que você não cometa esses erros, aí, assista meus vídeos, o link dos meus e-books está na descrição do vídeo aí também. Então, não faz cagada. Assista vídeo no YouTube, leia livros, leia os e-books, busque pessoas que já façam investimentos. Não peguem e copiem qualquer tipo de cola, mas entendam a lógica por trás disso. E eu fiz muito isso durante o tempo, né? Eu estudei bastante, li bastante vídeos, fui aprendendo, né, no dia a dia ali, né, investindo. E hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente do que eu tive no passado. A primeira coisa para quem quer começar a investir é que ela tem que saber qual é o seu perfil. Então, qual é o seu perfil? Você é um cara mais conservador, moderado, mais agressivo? Para a pessoa que é conservador, ela vai ter uma tolerância ao risco muito baixa. O conservador ele tem um objetivo ali de preservar mais o capital, um pensamento de curto a médio prazo, ele investe mais ali em renda fixa, como o Tesouro Selic, os CDBs, LCI, LCA, prefere mais a segurança, mesmo que o retorno seja menor. Para a pessoa que tem um perfil mais moderado, ela busca ali uma tolerância ao risco um pouco média, né? Então ela vai ali buscar o equilíbrio. Então ela tem um horizonte de investimento a médio e longo prazo. Além disso, você vai ter ali alguns produtos mais indicados, como a renda fixa diversificada, fundos multimercados, ações, ETFs. Por exemplo, eu invisto ali nos Estados Unidos, porém eu não conheço o mercado americano. Então, para mim é muito mais fácil investir em ETFs, que é uma cesta de produtos, onde você acaba investindo em diversos produtos e com a maior segurança do que você investir apenas ali naquela ação específica. Então, você vai sofrer muito com a volatilidade, diferente dos ETFs, que você não vai sofrer tanto com essa volatilidade, porque ela vai estar investindo em uma cesta de produtos. E além disso, os fundos imobiliários também é um bom investimento para quem tem um perfil mais moderado. Então, o moderado ele tem um comportamento típico ali de disposto a correr algum risco, mas nem tanto. E para quem tem um perfil um pouco mais agressivo, que talvez seja o meu caso, você vai ali maximizar o retorno a longo prazo, né? Então, eu busco ali investir com foco total a longo prazo. Então eu estou disposto ali a correr alguns riscos para que eu tenha um retorno lá na frente. Então eu busco ali investir mais em ações, criptomoedas, fundo de ações e multimercados agressivos e alguns derivativos, né? Então o comportamento típico ali de uma pessoa que tem um perfil mais agressivo é que ela aceita a alta volatilidade. Por exemplo, quem investe em criptomoedas tem que ter a consciência que talvez você perca ali 20% ali do seu patrimônio. Perca não, né? Tem uma desvalorização em termos de mais de 20%, 30%, 50%, e daqui a alguns meses você possa recuperar isso aí. Ou ao contrário, então quando você está disposto a passar pelo risco, quando você tem um perfil um pouco mais agressivo, você acaba tendo que ter essa paciência, né? Então você acaba com foco mais a longo prazo, sujeito mais a essa volatilidade. Então, nesse momento de crise ali recentemente, nas taxações do Donald Trump, eu tive ali um prejuízo não, né? Tive uma desvalorização ali de mais de 20% do meu patrimônio. E para mim eu vi aquilo como uma oportunidade, porque eu pude comprar mais ativos com valores descontados. Então, o perfil agressivo é um perfil que vai potencializar a sua rentabilidade que, a longo prazo, que vai fazer com que você se arrisque mais. E além disso, um outro ponto determinante para uma pessoa que quer começar a investir, após saber qual é o seu perfil, é identificar qual é o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? É comprar uma casa? É comprar um carro? Conseguir sua liberdade financeira? Eu, quando comecei a investir, o meu objetivo era fazer com que eu não dependesse do INSS lá na frente, que eu tivesse ali a minha renda extra.
Então, meu objetivo foi esse, nunca foi investir para comprar uma casa ou investir para comprar um carro. Foi simplesmente investir para que talvez quando eu passasse por alguma demissão ou por algum momento de crise, eu tivesse a minha renda extra para poder conseguir ali pagar as minhas contas. Então, sempre tive muito medo ali de ser demitido, de passar por um momento difícil financeiramente. Então você tem que saber qual é o seu objetivo. Para uma pessoa ali que tem um objetivo a curto prazo, ela tem que montar uma carteira de reserva de emergência, né, para poder talvez viajar nas férias, aquela pessoa que tem um objetivo a curto prazo, né, comprar um carro, comprar um notebook, pagar um curso, uma especialização, da entrada de um carro, né? Então, para essas pessoas que têm um objetivo de curto prazo, existem alguns investimentos recomendados, né, como Tesouro Selic, CDBs, que são renda fixas com a liquidez ali diária, né, e fundos de investimento de renda fixa, títulos públicos federais. Já a pessoa que tem um objetivo de médio prazo ali de 2 a 5 anos, ela tem que, talvez ali o objetivo dela é dar entrada no imóvel, um casamento, uma festa, um intercâmbio, abrir um negócio, trocar de carro. Então, esses objetivos a médio prazo aí, ela tem outros tipos de investimentos que ela pode fazer, né? Como a renda fixa a médio prazo, fundos multimercados, fundos imobiliários e ETFs, né? Mais estáveis. Então, para quem tem um objetivo a médio prazo, existe talvez umas outras opções de investimento. E o objetivo para quem está a longo prazo, ali seria, como eu falei, para quem está ali combinando com um perfil um pouco mais agressivo, que seria ali as ações e os ETFs. É uma pessoa que quer a aposentadoria dela, como foi o meu caso, ali na independência financeira, como é o meu caso também, comprar uma casa sem financiamento, fazer um grande investimento no futuro, como abrir uma empresa maior. Então, para uma pessoa que tem um objetivo a longo prazo, seria o ideal fazer investimentos, como eu falei, em ações, ETFs, previdência privada, fundos de ações, renda fixa de longo prazo. Então, depois que você ali entender qual é o seu perfil de investidor, qual é o seu objetivo pessoal, você tem que se livrar das dívidas. Se você não tem dívidas, ótimo. Mas se você tem essas dívidas, você tem que buscar se livrar delas. E, às vezes as pessoas acabam se empolgando, né, com a questão de milhas e tal, mas é muito mais fácil você se endividar, pelo menos é o que eu penso, muito mais fácil você se endividar com cartão do que você ganhar pontos com milhas. Então, se livra das tuas dívidas, cria uma reserva de emergência ali de no mínimo 6 meses do seu salário. E com isso, com essa reserva de emergência, você vai se sentir seguro. Isso vai te trazer segurança para que você possa investir de verdade. Porque toda vez que acontece um prejuízo, aquele investimento que você tinha feito, você vai lá e tira para poder pagar aquele prejuízo. Acontece de você ter ali um problema com os gastos inesperados relacionados a medicamento, relacionado a carro, relacionado a casa, entre outros problemas que podem vir a acontecer. Então, se livra da tua dívida, faz uma reserva de emergência com a liquidez ali, tem os caixinhas do Nubank. Eu utilizo, às vezes, o caixinha do Nubank como reserva de emergência, além das renda fixa, né? CDB, CD, LCI, LCA. Então, você tem essas opções para você cuidar da tua reserva de emergência, para que evite estar tirando dinheiro de investimentos, como, por exemplo, ações, para poder pagar um prejuízo que tu teve nesse mês. Então, faz essa reserva de emergência que vai ser importante para que você comece a investir de fato. Se você está gostando do vídeo, já deixa seu like aí também, deixa o seu comentário, me diz qual a tua opinião, qual é o teu perfil de investimento. Se você não é inscrito, né, se inscreve nesse canal, o link dos meus e-books estão na descrição dos vídeos, vai lá dar um confere. Eu vou pedir para o meu editor colocar essa imagem no vídeo para a gente conseguir visualizar como talvez uma pessoa com perfil conservador ali, um iniciante conservador, poderia dividir os seus investimentos. Então, a liquidez diária ali, o Tesouro Selic, 60%, eu gosto muito de investir na Selic também, e sempre aconselho para quem me pede opinião. 20% ali no CDB, com liquidez diária, com bancos sólidos. 10% LCI, que tem uma isenção de imposto de renda, e 10% ali em fundo de renda fixa simples. Na outra imagem ali, a carteira para iniciante moderado, você vai ter ali uma divisão um pouco mais arrojada, né? Então você vai ter ali um Tesouro Selic, CDBs, 40%, fundo multimercados moderados de 20%, fundos imobiliários e FIIs, 20%, e ETFs de ações, como a BOVA11 ou IVVB11, 20%, para quem quer começar a ganhar ali na renda variável sem se expor demais. Para quem tem uma carteira ali para iniciante agressivo, né, para quem é um iniciante um pouco mais agressivo, você pode começar ali, né, 20% Tesouro IPCA ou pré-fixado. Você vai ter também 15% ali de fundos multimercados agressivos, 35% em ações, via corretora ou fundo, 20% ali de ETFs Brasil e exterior. É bom você diversificar, colocar seu dinheiro no exterior, dolarizar também um pouco mais. Fundos imobiliários de FIIs, 10%, e até mesmo criptomoeda, né? Bitcoin, quem não tem Bitcoin ali tá errando. Então, invista em Bitcoin também se você tem um perfil agressivo e suporta ali a volatilidade ao longo
do tempo. E resumindo tudo aí que eu falei, dando algumas dicas importantes para vocês, a primeira delas é: faça uma reserva de emergência. Faça uma reserva de emergência ali de 6 a 12 meses do seu custo mensal. Rebalanceie ali a sua carteira periodicamente, né, a cada 6 ou 12 meses. Diversifique ela e rebalanceie de acordo com o que você vai acompanhando ali de análise, como é que vai estar os seus investimentos. Invista conforme seu perfil, objetivo e prazo e utilize corretoras confiáveis e com boa reputação. E aí, curtiu como aprender a montar uma carteira de investimento para quem está começando a investir? Conseguiu identificar qual é o seu perfil, qual é o seu objetivo? Então lembre-se, investir não é sobre adivinhar o futuro, mas sim sobre estar preparado para ele. Então comece a investir, comece simples, comece com disciplina, comece com constância, vá se ajustando ao longo do tempo. E se ficou alguma dúvida no vídeo, entre em contato aí comigo, deixa seu comentário lá, compartilha para quem quer começar a investir também. E é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Valeu!